Olá, olá, para você aqui do meu Instagram. Mais uma terça-feira que estamos aqui juntas e juntos. Vou soltar aqui um louvor pra gente ouvir. Hoje o nosso tema da nossa live dessa terça-feira, dia 12 de setembro, é o tema Como Esperar no Senhor. É um tema muito importante, todas e todos nós temos diversas áreas de espera nas nossas vidas. E nada melhor do que esperarmos da forma certa, da forma que Deus nos orienta na sua palavra. Irmã Lourdes, minha amada, muita alegria ter você aqui. Seja bem-vinda, todas e todos muito bem-vindos. Você que vai assistir depois também, deixa aqui para mim nos comentários se essa live falou o seu coração, se agregou na sua vida. Eu espero que sim. Hoje eu tô cuidando um pouquinho mais da minha voz. Uma amiga muito querida me deu algumas instruções. Também vou fazer algumas pausas aqui para tomar um golinho de água. É algo que a gente às vezes não se atenta, mas é muito importante a gente cuidar, né? Cuidar do templo do Espírito, daquilo que Deus nos deu. Então vou seguir as instruções que ela carinhosamente me deu. Pri, minha amiga querida, que é professora, que é musicista. Então deixo aí também o contato dela para você que talvez tá nessa área também e precisa desse cuidado. Vamos iniciar a nossa live. Hoje eu quero compartilhar com você, hoje eu quero ler um texto, quero ler apenas um versículo que está lá em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós vemos que alguns versículos anteriores ali, no versículo Isaías 40, versículo 29, ele diz o seguinte: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, né? Então é algo aí bem contrastante, porque os jovens são aqueles que têm força. Versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse nosso louvor que eu coloquei aqui no início para nós, ele fala exatamente isso. Ele fala que sobre a tempestade eu voarei. Então, diante das tempestades da vida, nós somos convidadas e convidados a estarmos acima de todas essas coisas, né? Que exatamente é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Se fosse natural, nós conseguiríamos fazer, mas o sobrenatural somente Ele pode nos capacitar. São exatamente os momentos de tempestade, os momentos desafiadores em que a gente olha para aquilo, a gente fala: eu não vou suportar, Senhor, eu não sei como é que eu vou passar por isso, eu não sei como é que eu vou esperar mais o seu agir, né? Bem no tema da nossa live, como esperar no Senhor, né? Esperando na força dele, esperando na capacitação dele, porque realmente nós não conseguimos, nós seres humanos, nós não gostamos de esperar. A espera para nós, soltei aqui. A espera para nós, ela é dolorida, ela é esmagante, porque nós não queremos, não gostamos de esperar. E isso a gente pode observar desde que a gente é pequeno, né? Então, são coisas que a gente precisa a gente está nos processos que Deus nos coloca e a gente aceitar aquilo que Ele está trabalhando, efetuando nas nossas vidas. Então eu quero fazer aqui alguns apontamentos com você sobre esse texto e compartilhar o que Deus colocou no meu coração para este dia, para essa tarde. Márcio, meu irmão, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Nosso texto de hoje, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E isso, é claro, como estávamos falando aqui, só é possível com o auxílio do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, com a capacitação sobrenatural, porque nós mesmas não conseguiríamos isso. Eu anotei aqui, né? Então, eu não sei qual é a tempestade, qual é o momento que você está vivendo na sua vida, eu não sei qual é o seu motivo de espera. Eu até anotei algumas coisas aqui, né? Alguns que esperam pelo conforto para um luto,
Aquele momento que você fala, eu tô só esperando que essa sensação ruim passe, eu só tô esperando que tudo isso, que eu volte a sorrir, que eu volte a ter prazer na vida. Pessoas que estão aguardando por um filho prometido, por uma gestação, por uma concepção que precisa que um milagre aconteça. Pessoas que estão aguardando por uma restauração nas suas vidas, por uma restauração no casamento. Pessoas que estão aguardando por uma transformação de vida, seja para a vida delas, seja para a vida de um ente querido, seja o toque de Deus no seu íntimo, em lugares profundos, coisas que você pede a Deus dia e noite e que você tá ansiosa, aguardando para que Deus haja, para que Deus intervenha, para que Ele toque na sua vida. Quando eu estava fazendo esses apontamentos, anotando, não teve como eu não me lembrar do caso de Paulo, do apóstolo Paulo. Suzane, minha amada, seja bem-vinda. Não teve como eu não me lembrar da história do apóstolo Paulo, que por 3 vezes ele pediu que o espinho da carne fosse tirado da vida dele, e a resposta que ele teve foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu acredito, gente, que esse nosso compartilhar de hoje, Malu, minha amadinha, seja bem-vinda. Eu acredito realmente, gente, que esse compartilhar de hoje, ele tem muito a ver com esse texto de Paulo, A graça que basta. Porque como é que a gente vai ter essa capacitação de esperar, de subir sobre as tempestades, de estarmos acima das tempestades como as águias, se não for o Senhor que nos capacite, se não for a graça dele, Então aqui nós não estamos falando em nenhum momento sobre as nossas competências, sobre as nossas habilidades. Ontem, como eu estava compartilhando na nossa aula sobre perfis comportamentais, não diz respeito ao nosso comportamento, a como a gente se porta, as nossas fortalezas, diz respeito à força de Deus atuando em nós, nos capacitando a suportar aquilo que a gente precisa suportar pelo tempo que Ele sabe que é necessário, porque Ele está trabalhando, agindo em nós. Li, um beijo para você, para todas. Obrigada pelo carinho de vocês, a companhia. Então, eu realmente não sei o que é que você está esperando nesse dia. Eu não sei qual é a resposta do coração de Deus que você almeja, que você anseia ouvir. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra venha a trazer esperança ao seu coração, venha trazer um novo fôlego para você. Tô me lembrando aqui também da história do profeta Elias, Na semana passada nós falamos sobre o profeta Jonas, e o profeta Elias, ele teve aquele momento na vida dele em que ele entrou na caverna e ele pediu a Deus que tirasse a vida dele, Então nós vemos que Deus ordena que ele coma, que ele descanse e que ele continue fazendo. Deus dá outros comandos para ele, Então é justamente esse caso da força da águia, que diante daquela situação a gente olha e fala: meu Deus, eu sou muito pequena, meu Deus, eu não vou conseguir suportar, meu Deus, eu não vou conseguir passar daqui. E aí que o Senhor vem e Ele fala: levanta, come, descansa, você ainda tem uma longa caminhada, eu ainda tenho coisas para você fazer, eu ainda tenho que você faça isso, aquilo outro, você ainda tem legado para deixar nessa terra, você ainda tem vidas para tocar, você tem algo para fazer no meu reino. Então, gente, é só na força do Senhor realmente que a gente consegue, Que você receba uma porção especial dessa força nesse dia, nessa tarde. O esperar em qualquer âmbito, ele vai revelar dentro de nós, isso é muito interessante, Ele vai revelar dentro de nós lugares sutis, muito sutis, de descontentamentos, lugares de falta de fé, de incredulidade, lugares que de fato a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe, que o Senhor cresça em nós, que Ele atue em nós. E Ele não vai nos poupar dos processos, É muito interessante a forma de Deus trabalhar, que Ele não poupou, a gente pode ver ao longo da Bíblia, Ele não poupou grandes homens e mulheres de Deus dos processos que eles tinham que viver. Ju, seja bem-vinda. Eu fiz uma pequena anotação aqui, se a gente for pensar em Abraão, que teve a promessa do filho, A promessa de Isaac.
acabou pegando um atalho para essa promessa, né? Aconteceu ali algumas coisas no meio, mas Deus cumpriu a promessa dele. Moisés também teve o tempo que ele ficou retirado no deserto. José teve o tempo de prisão. Paulo, é muito interessante que uma certa vez eu estava numa conferência de mulheres e foi falado sobre a história de Paulo, isso eu não sabia, né? Que Paulo, ele teve um tempo, ele passou aproximadamente 10 anos em Tarso, após, né, a conversão que ele teve, que foi uma conversão instantânea, que foi uma coisa muito específica na vida dele, daquilo que Deus fez, mas o Senhor precisava restaurar e transformar o testemunho de Paulo diante das pessoas, porque diante das pessoas ele ainda tinha aquele testemunho muito negativo de ser um perseguidor, né? Então Deus permitiu esse período em que ele estivesse na cidade dele de origem, em Tarso, por aproximadamente esses 10 anos. Nós vemos também o caso de Esther, da rainha Esther, que ela ficou 6 meses, mais 6 meses, ela ficou 1 ano se preparando, né? 1 ano em purificação, depois com os olhos. Então teve todo um processo que ela viveu. O próprio Jesus, nós vemos que Jesus, né? Ele só iniciou o ministério dele a partir dos seus 30 anos, né? Então teve toda uma trajetória que ele trilhou, toda uma preparação, né? E realmente Deus não nos tira dos processos, porque se ele nos tirar dos processos antes, sem que a gente esteja fundamentado, estruturado, muito possivelmente a gente vai ter que voltar para aquele processo depois, adiante, e é muito pior, né, gente? É muito pior. É difícil, muitas vezes, a gente esperar, suportar todos esses processos, é difícil. É difícil. Para cada um de nós vão ter os desafios, dificuldades, os sentimentos, o dia que a gente olha e fala, eu vou desistir, eu não quero mais, né? Não tá dando, não vou suportar. E aí a gente descansa, a gente come, a gente esfria a cabeça e no dia seguinte a gente fala, não, Deus, o Senhor tá aqui, eu vou segurar na sua mão e nós vamos juntos, não é na minha força, né? O Senhor que tá agindo, atuando, operando. Então é mais ou menos isso. Gente, vão me dando um feedbackzinho aí, eu vou tomar um golinho de água. Ó, Pri, sua homenagem. Eu preciso me regrar nisso, porque quando eu começo a falar, não paro mais. E é preciso cuidar disso, né? Vamos lá, o que mais? Achamos, a gente pode... Vou voltar um pouquinho. Então, esse esperar, por que ele é tão difícil? Porque ele revela esses lugares na nossa vida, né? Que se a gente não precisasse esperar, a gente não passaria por isso. Teve uma situação muito curiosa que eu passei alguns dias atrás. Eu tava num restaurante, o restaurante tava cheio, gente. Tava cheio, entupido. Era uma sexta-feira e eu gosto, assim, das coisas mais tranquilas, né? Eu olhei aquilo e falei, bom, já estou aqui na fila, o que eu posso fazer? E aí era um restaurante pra gente se servir à vontade, tinha uma batatinha, aquelas batatinhas fritas, né? Aquelas lascas. E eu falei assim, gente, eu tô aqui com o meu prato, vou pegar um pouco de batatinha, vou aqui comer de boa na fila, né? E eu achei engraçado, todo mundo, as pessoas na frente, atrás de mim, eu escutava assim o bochicho, nossa, tá cheio, nossa, tá. E era sempre os mesmos comentários. E eu achei o máximo que eu peguei a batatinha e fiquei comendo ali de boa. Falei, bom, eu vou ter que esperar igual. Eu ficar tranquila ou não vai mudar a trajetória, não vai fazer adiantar a fila, não vai fazer... Tem todo o processo, as pessoas têm que passar, se servir, né? Então é mais ou menos isso na nossa vida. Ou a gente aprende a desfrutar do processo, a desfrutar das filas de espera que Deus nos coloca, ou realmente vai ser pesado, cansativo, né? A gente vai estar sempre com aquela sensação de que é um peso, é um fardo, e não é para ser isso, né? É pra gente aprender ao longo do caminho, é pra gente trazer esses aprendizados e nunca mais a gente esquecer. E por isso, muitas vezes, os processos que a gente vive são difíceis, né? Que é realmente pra gente não estragar aquilo que Deus deseja fazer e trabalhar em nós. Então, eu acredito que vocês vão concordar comigo que a gente sempre tá achando que o nosso tempo é o melhor, é o exato. Mesmo com toda a limitação humana que a gente tem. Na nossa primeira live, eu compartilhei com vocês o texto de Provérbios 3, que é aquele texto que diz o seguinte, confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento, né? Então é realmente isso, poxa, eu olhar para mim e falar, a minha forma, o meu tempo não é
a melhor forma, não é o melhor tempo. O tempo de Deus sempre vai ser exato, nunca vai ser adiantado e nunca vai ser atrasado. Se eu tiver confiança na forma de Deus de trabalhar na minha vida, vai ser muito diferente aquilo da forma que eu vou agir, interagir com esse processo de Deus. Eu vou passar a cooperar com esse processo, a olhar e ficar mais leve, falar, poxa, Deus está agindo, trabalhando em mim, Ele está fazendo tudo isso, então eu vou me dispor o meu coração, eu vou ter um coração manso, humilde, aprendiz, vou aprender a desfrutar desse processo para ser mais leve. Suzane, e olha que sempre iremos nos deparar com as filas nessa caminhada. É verdade, Suzane, sempre. Que Deus nos capacite. Amém. Em nome de Jesus, que Ele nos capacite. Gleice, seja muito bem-vinda. Então, gente, se a gente aprender a olhar de uma forma humilde para tudo aquilo que Deus está fazendo, aceitar, nos submeter àquilo que Ele está fazendo, vai ser mais leve. Essas filas, elas vão parecer enormes e quando você vê, nossa, passou 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas não é que passou mais rápido o tempo, é que você aprendeu a desfrutar. Você aprendeu a pegar as chaves que Deus queria que você pegasse nesse tempo de espera na sua vida, seja independentemente daquilo que você está aguardando e ansiando das mãos dele. Então eu vou fazer aqui com vocês alguns pontos específicos, tá? Número 1, como esperar no Senhor? Para vocês que chegaram um pouquinho depois, o nosso texto de hoje é o texto de Isaías 40, 31. Vou ler mais uma vez porque é um texto lindo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou tomar mais um golinho de água. Então, que eu quero compartilhar com vocês o tópico 1. Ponto 1 dessa nossa live de hoje, como esperar no Senhor. A espera diante daquilo que Deus espera de nós é uma espera ativa. Ou seja, a gente vê o caso das águias, né? As águias, elas descansam em movimento, elas são aves de robustez. Elas estão, como nós já falamos, acima das tempestades, elas voam em altitudes, em altas altitudes. Acho que eu tô repetindo que não era para eu repetir. Esqueci o nome daquela linguagem lá, os professores de português vão saber, mas tudo bem. Mas elas descansam nesse movimento, elas são aves robustas, elas estão ali, elas pegam, né, os tiros de vento e elas conseguem voar naquilo ali. Então, Leila, bem-vinda! Então nós vemos que o que Deus espera de nós, de acordo com, se a gente pegar a comparação com a águia. Eu anotei aqui que Ele espera de nós discernimento. Quanto que a gente aprende, gente? A gente muitas vezes passa uma vida, às vezes uma vida cristã inteira, e a gente não é ensinado a buscar por entendimento, discernimento espiritual das coisas. O discernimento espiritual, ele é algo que a gente não consegue assim de forma tão simples. A gente precisa buscar conhecimento na palavra, buscar realmente em oração, jejum, disciplinas espirituais. Às vezes não é tão simples, buscar por sabedoria, o temor do Senhor, né? E tudo isso demanda tempo da gente. Então, se a gente começa a olhar para uma espera ativa diante de Deus, daquilo que Deus espera, com certeza a gente vai estar utilizando muito bem o nosso tempo nesse momento de espera. Então, descansar, crescer em movimento, nos tornarmos mais robustas, nos tornarmos fortes, corajosas, todas as características que Deus está atuando, intervindo, trabalhando dentro de nós. Ponto 2. Se alguém puder anotar aí para mim, por gentileza. Ponto 1. Número 1. Espera ativa. Número 2. Obediência nas pequenas coisas. Será que Deus ele fica esperando de nós uma obediência assim, uau, que todo mundo possa ver? Eu acredito que não. Eu acredito realmente que Ele está olhando para a obediência nas pequenas coisas. Eu estou me lembrando aqui do caso de Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas, né? Quando ele foi ungido rei, ele estava fora. O profeta que ungiu Davi, ele sequer imaginou que Davi seria aquele que seria ungido por Deus, né? Mas Davi estava sendo fiel, ele estava sendo ali fiel no pequeno, né? Tava ali pastoreando ovelhas, podia ser algo que para as pessoas fosse, que
isso aí que ele está fazendo não é tão importante, não é tão relevante, mas diante de Deus, aquilo que ele estava fazendo estava sendo visto, estava sendo entendido pelo coração de Deus como fidelidade, né? Haveriam outros processos, inclusive muito árduos, que ele passaria adiante depois dele ser ungido rei, mesmo que Saul ainda estivesse no trono, né? Ele passaria a sofrer muitas perseguições, mas Deus já estava vendo o coração dele nas pequenas coisas, naquilo que era o papel dele fazer naquele momento exato de vida. Então, ponto número 1, espera ativa. Obrigada, irmã Lourdes. Número 2, obediência nas pequenas coisas. Número 3, contentamento. Contentamento. A hora que eu estava anotando isso aqui, eu até me lembrei, né, que nós temos algumas orientações no Novo Testamento, que é para nós não andarmos ansiosas por coisa alguma, ansiosas e ansiosos por coisa alguma, mas em tudo serem conhecidas diante de Deus as nossas petições. E aí o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Se eu não me engano, essa passagem é de Filipenses 4. Então, esse contentamento vai começar a permear o nosso coração. Poxa, essa espera era para ser árdua, mas até que eu estou conseguindo lidar com essa espera. Até que o Senhor está me dando esse refrigério. Até que chega algum momento que eu estou ali no deserto e o Senhor vem com um oásis para mim. Então, é isso que a gente experimenta na vida cristã, gente. Na vida cristã genuína, Deus não nos promete uma vida sem problemas, uma vida sem desafios, uma vida sem desertos. Mas o que Ele nos promete é que Ele estará conosco e que Ele estará nos fortalecendo e capacitando para aquilo, para aquilo que é o desígnio dEle nas nossas vidas. Então, número 3... como esperar no Senhor? Com contentamento, colocando todas as coisas, com orações e súplicas, crescendo diante de Deus. Muitas vezes crescendo diante de Deus, como já falamos, naquilo que ninguém vê. Crescendo no nosso secreto, crescendo na nossa intimidade, crescendo nas disciplinas espirituais, crescendo no nosso também, falando em termos de desenvolvimento aqui, nosso autoconhecimento, como a gente funciona, como a gente não funciona, né? Colocando todas as coisas, deixando que Deus opere e trabalhe. E aí, domingo na igreja foi falado sobre o Salmo 23. Salmo 23, simplesmente maravilhoso. É um dos salmos que fala muito comigo desde sempre. Gleice, minha amada, seja bem-vinda. E o Salmo 23, o que ele fala? Eu vou até abrir aqui para ler com vocês. Ele fala sobre o óleo sobre a cabeça, né? Ele fala sobre aquilo que nada falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, absolutamente nada me faltará. Deixa eu abrir aqui, gente, rapidinho, que eu sei ele de cor, mas quando a gente tá falando assim, às vezes confunde o pensamento. Então, vou abrir aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, às águas de descanso. E essas águas de descanso, muitas vezes, vai ser em meio às tempestades. Não vai ser aquela água tranquila, que tá tudo em paz, mas é a tranquilidade do íntimo, do interior. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A minha confiança, a minha esperança está no Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença completa do Espírito Santo ao nosso lado. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Meu cálice transborda desse óleo do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Imagine, gente, o que é a gente esperar no Senhor com esse óleo, o cálice que transborda sobre a nossa cabeça, o óleo de alegria sobre a nossa cabeça. É aquela alegria que você tá 24 horas por dia sorrindo para todo mundo e é aquela coisa mais externa do que interna? Muitas vezes não, mas é uma alegria no seu íntimo, é uma confiança e contentamento no seu interior. Senhor, eu confio em Ti, não importa o que aconteça. Eu confio que o Senhor é o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Eu confio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu não
não quero permitir que nada do que vem acontecendo no meu entorno modifique essa confiança que eu tenho no Senhor. Eu confio no seu tempo, do seu jeito, exatamente do que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor deseja fazer e trabalhar, operar, cumprir na minha vida. Então, ponto 3, eu vou repetir aqui um pouquinho para vocês que chegaram agora aí pelo fim, vou fazer uma retrospectiva bem rapidinho. Deus te abençoe, meu irmão. Ponto 1, como esperar no Senhor? Espera ativa. Ponto 2, obediência nas pequenas coisas. Número 3, contentamento. Número 4, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um comentário antes da gente passar para o ponto 4 e 5. Eu acho que é muito interessante, gente, quando a gente fala de espera, a gente também buscar discernir no Senhor qual que é o objetivo dele com aquela espera. Eu tenho algo que eu sempre oro ao Senhor, que eu falo, Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor está esperando de mim? Porque às vezes a gente fica meio perdido, às vezes a gente nem sabe o que orar nesses momentos de espera. A gente está tão cansado, tão esgotado, sobrecarregado, exausto daquelas situações, né? Porque as situações que a gente precisa esperar são situações que a gente não gostaria de esperar. Então, eu sempre peço a Deus, a minha oração é, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Será que o Senhor está querendo tratar alguma coisa no meu caráter? Será que o Senhor está querendo que eu aprenda alguma coisa? Será que o Senhor quer que eu mude um posicionamento na minha vida? Alguma coisa que eu ainda não me posicionei, que o Senhor está esperando que eu faça isso? Eu também me lembrei, gente, do povo, né? O povo de Israel que ficou por 40 anos no deserto e Deus ali sempre suprindo, fazendo. O que Deus esperava daquele povo? Um coração grato. Um coração grato quando ele mandou maná do céu, codornizes, quando Deus mandou tudo. Eles estavam completamente supridos, como a gente acabou de ler aqui no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo que era de fato necessário não estava faltando e não faltaria para eles. Mas o que acontecia? Eles estavam sempre murmurando, nunca estava bom. Deus sempre trazia o alento, o refrigério, o oásis, mas eles continuavam murmurando, eles continuavam descontentes com a situação deles. E eu acredito, eu realmente acredito que se eles tivessem se atentado para aquilo que Deus estava esperando deles, eles teriam saído daquele deserto. E nós sabemos que eles não saíram, né? Eles morreram, infelizmente, naquele deserto sem conquistar a terra prometida, que Deus já havia preparado, já havia prometido, mas eles não conseguiram aproveitar esse caminho. Porque o que Deus estava fazendo com eles, gente? Isso para mim é muito forte. Eles saíram do Egito. Mas por que eles tinham tanta dificuldade com contentamento? Porque o Egito ainda precisava ser tirado do coração deles. O Egito, aquela cultura pagã, aquela cultura de idolatria, ainda precisava ser tirada do coração deles. Né? E por isso era tão árduo, por isso era aquele processo do deserto. Né? E o deserto, o que significa? O deserto é escassez em vários sentidos. Né? Muitas vezes Deus tira pessoas do nosso entorno. Deus nos deixa literalmente sozinhas. Por quê? O que ele quer ver? Ele quer ver o que está no nosso coração. Ele quer que a gente olhe e fale, Deus, lá no Egito tinha muita abundância de todas as coisas, mas no Egito o meu coração não te adorava. Lá no Egito o meu coração não se prostrava ao Senhor. Lá no Egito eu tinha vinculação com idolatrias e diversos deuses. O Senhor não era o único Deus na minha vida. Né? Então o que Deus esperava, gente? Tirar os resquícios, e não eram só resquícios, era uma vida no Egito, uma vida de cultura que eles aprenderam, uma vida de escravidão, gente. Deus não tem para nós vida de escravidão. Por isso que muitas vezes, até quando a gente olha para esses processos, como estamos falando, para essa espera, a gente fala, Deus, mas o Senhor tá parece que o Senhor tá querendo me punir, quando na realidade Ele tá olhando para nós e falando, minha filha, meu filho, eu tenho sempre o melhor para você. Eu não quero que você adentre na terra prometida, naquilo que eu designei para você, desta forma, com esse coração. Porque se você entrar na terra que eu tenho, com esse coração idólatra, com esse coração de ingratidão, de descontentamento, se você entrar na terra que eu tenho para você com esse coração atual, você vai pôr tudo a perder. Você vai estragar tudo aquilo de maravilhoso
que eu projetei. Então, gente, sempre e sempre vai ser o amor e o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Sempre, sempre, sempre. Coloque isso firme, como estaca isso no seu coração. Que todos os processos que o Senhor nos permite passar é para que a gente desfrute do melhor daquilo que Ele tem, para que a gente não estrague aquilo que Ele projetou com tanto amor e carinho. Tem uma passagem que eu sempre estou repetindo, vocês já devem ter me ouvido falar, que é a passagem do vinho novo. Ontem eu ouvi uma palavra no YouTube, e acho que foi no YouTube, não me lembro mais, e falava do vinho novo, né? Deus não vai colocar o vinho novo num odre velho, Ele não vai colocar, Ele não vai entregar as promessas para as nossas vidas se nós não estivermos com o coração no lugar certo, se nós não formos trabalhados por Ele para que a gente não coloque tudo a perder. Tá fazendo sentido aí para vocês que estão ao vivo comigo? Coloca aí um comentário. Vou tomar mais um golinho de água, que hoje eu tô bem atenta. Tá fazendo sentido para vocês? Essa questão aí do povo do Egito sempre pega muito pra gente, né? Fala muito ao nosso coração. Quando a gente olha de fora, a gente fala, nossa, porque eles eram isso, aquilo, como é que eles agiram, mas se a gente não cuidar, a gente faz igual. Se a gente não cuidar, a gente comete os mesmos erros, né? E aquilo que Deus tem pra nós, obrigada, irmã Lourdes, pelo feedback, tá fazendo sentido aí? Mas aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor, que a gente não estrague aquilo que Ele está projetando com tanto amor para as nossas vidas, gente, em todas as áreas, né? Aquilo que, mais uma vez, eu posso não conhecer aquilo que você está buscando, ansiando, esperando em Deus, mas que você tenha confiança, convicção de que Ele fará o melhor por você, em você e através de você. Então, falamos aqui do povo do Egito. Também tem um ponto importante de eu falar com vocês, que a espera, muitas e muitas vezes, ela é essa preparação. E o aprimorar, como a gente fala aqui na Aprimorar Mentoria, Deus está lapidando esses diamantes, Deus está lapidando as arestas da nossa vida, Deus está tornando a gente pronto para receber, né? Um recipiente pronto. Poxa, aquilo que eu vou derramar na sua vida não vai ser só para você, minha filha, meu filho. Você vai ser rios de águas vivas, você vai fluir tudo aquilo que eu tenho trazido para sua vida. Você vai ser uma pessoa que flui, uma pessoa generosa, você não vai ter problema com isso, com aquilo, né? Aquelas dificuldades que você já teve, você não vai ter. Você vai ser uma pessoa que frutifica, que dá frutos onde quer que você esteja. Você vai ser uma pessoa obediente nas pequenas e nas grandes coisas. Vocês entendem, gente, que é muito mais sobre uma disposição do nosso coração do que em si a questão da espera. A espera é apenas um instrumento de Deus para que a gente viva essa lapidação, porque na espera não tem o que a gente fazer. Nos momentos de deserto, a gente não pode se tirar do deserto sozinha e sozinho. Então a gente de fato precisa olhar para o alto, olhar para o Senhor e falar, Deus, eu preciso que o Senhor de fato opere aquilo que o Senhor deseja na minha vida, porque eu não quero passar por essa fase, por esse processo 2 vezes. Eu não quero precisar voltar para esse momento, eu não quero precisar voltar para esse momento que quase que o Senhor está entre aspas, me obrigando não, mas me atraindo para viver esses processos, né? Porque realmente quando a gente não quer viver os processos, a gente não vive. De fato, a gente tem essa liberdade, né? Existem pessoas que elas não querem, elas fazem o que? Elas se rebelam contra os processos, né? Na semana passada a gente falou do profeta Jonas, que fugiu de Deus. Ele voltou muito contra a vontade dele, inclusive no diálogo dele com Deus, ele não estava satisfeito e ele continuou não estando satisfeito, mesmo ele cumprindo aquilo que era para cumprir. Ele cumpriu contra a vontade dele completamente, né? Mas que a gente faça isso de coração grato, de bom grado, porque se a gente fizer isso, se a gente entender o que Deus está fazendo e operando em nós, vai ser muito mais leve, com certeza. Vamos para o nosso ponto 4 e nós já estamos caminhando para o fim da nossa live. Ponto 4. Como esperar no Senhor? Com esperança. Não teve como, gente, eu vou até abrir aqui para nós. Não teve como eu não me lembrar do texto de Provérbios 13. A gente falou muito desse texto no Seminário dos Sonhos. Provérbios 13, 12.
que diz o seguinte: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Então, quando a gente passa por esses processos difíceis, árduos na nossa vida, se a gente foca muito na situação, no problema, a gente começa a desfalecer no coração. O nosso espírito começa a secar os nossos ossos, a gente começa a ficar sem esperança, a gente começa a enfraquecer realmente. Teve um outro versículo também que eu anotei aqui, que é o versículo de Lamentações 3, muito conhecido, que ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se a gente, nesse tempo de espera, a gente não trouxer esperança para o nosso coração, para a nossa mente, a gente vai desfalecendo, e aí a gente não vai estar sendo como as águias, a gente não vai estar acima das tempestades, a gente vai estar ali meio que envolvido em todo aquele caos e a gente vai se perder no meio daquilo. Quando no meio de tudo aquilo Deus queria apenas uma coisa da gente. Ele queria assim: minha filha, aquieta, meu filho, aquieta, escuta a minha voz, escuta o que eu tô falando pra você. Diante de tudo isso que tá no seu entorno, escuta aquilo que eu tenho para você, escuta os planos de paz que eu tenho para a sua vida, escuta tudo aquilo que eu estou fazendo. Talvez você ainda não esteja vendo, não esteja enxergando, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Enquanto você dorme, eu não durmo. Enquanto você está lá descansando, eu estou trabalhando, fazendo, criando coisas. A gente vê que na criação, gente, Deus criou do nada. A terra era sem forma e vazia. Ele criou do nada e disse: haja luz, e houve luz. Então, o nosso Deus é esse Deus que ele pode criar as coisas do nada. Nós não conseguimos fazer do nada, mas ele pode. Ele pega o caos e ele transforma. Ele transforma tudo aquilo que era para ser grandes maldições na nossa vida. Essa é uma palavra que fala muito no meu coração. Grandes maldições da nossa vida, ele transforma em bênção. Significa que vai ser algo instantâneo? Não significa. Mônica, seja bem-vinda. Não significa, mas ele tem todo esse poder de transformar maldição em bênção nas nossas vidas e para a vida de outras pessoas também. Então, ponto 4 nosso: esperar com paciência, ou melhor, com esperança. E uma outra coisa para você, se eu pudesse te dizer, não peça paciência, minha querida e meu querido. Que possamos esperar no Senhor com esperança, mas se você pedir paciência, talvez o negócio fique um pouquinho mais difícil. Porque a gente pode até achar que aquilo que a gente fala para Deus, Deus esquece ou ele releva. E você pode começar a prestar atenção que muitas das nossas orações, a gente pede coisas quando a gente é assertivo, Quando a gente pede uma coisa assim específica. Deus, ele vem e nos atende, gente. Ele nos atende. Então, se você pedir paciência, talvez vai começar a surgir aí umas tribulações, Um pouquinho mais intensas. Então, não peça paciência, peça esperança, peça para Deus realmente renovar o seu interior, renovar o seu íntimo, falar com você, que você possa olhar para as promessas, para aquilo que está adiante, para aquilo que está além das circunstâncias, dos problemas, dos desafios que surgem. Amém? Carlos, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Então, gente, nós já vamos para o último ponto, que é o ponto 5, mas antes do ponto 5 eu quero trazer para vocês também o exemplo de Ana. Ana também é um exemplo de espera, Nós vemos lá em 1 Samuel que Ana, ela queria muito, ela tinha um desejo muito grande de ser mãe. E ela estava com a sua madre fechada, completamente fechada. Então ela ia, tinha ali uma questão, ela tinha uma questão com Penina, ela era ali espizinhada em todos os momentos, Ai, porque você não tem, eu tenho, Quantas vezes a gente não passa por isso? E Ana estava ali no templo, por diversas e diversas vezes ela estava ali pedindo a Deus, ao Senhor, para que atendesse o seu pedido. E o que aconteceu? É muito interessante a história de Ana, porque Deus atendeu o pedido dela a partir do momento que ela pediu de uma forma diferente. Quando ela pediu a Deus e disse: Senhor, se o Senhor me atender, eu vou dedicar esse filho para o Senhor, que foi o profeta Samuel. Aí Deus falou: opa, ela entendeu o que eu estava esperando ela fazer. Eu estava esperando
de fato, ela me dedicar a esse filho, porque Israel precisava de um profeta, Deus estava à procura desse profeta, e Ana se dispôs. Ana disse ao Senhor: bom, se o Senhor, Pai, me entregar isso, me fizer conceber, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E de fato ela fez isso, gente. De fato, a criança nasceu e ela dedicou, né? E Samuel passou os seus primeiros anos ali aprendendo junto ao templo. E a gente poderia olhar de fora e falar: nossa, mas ela queria tanto aquilo, ela queria tanto. Como é que ela abriu mão e ofereceu ao Senhor? Porque ela entendeu o que Deus queria dela, ela entendeu o que Deus estava esperando daquela espera dela, que é o que eu estou compartilhando com vocês, que é a oração que eu sempre faço: Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor está esperando de mim que eu faça? Então, a história de Ana, para mim, é uma história muito significativa de uma espera que ela ali, quando ela entendeu, Deus agiu prontamente e o sacerdote Eli faz ali, entrega para ela uma profecia que no próximo ano ela estaria grávida, e de fato, no próximo ano ela estava grávida, e logo em seguida dedicou Samuel ao Senhor. Então, está fazendo sentido aí para vocês? Então vamos para o nosso último ponto, mais um golinho de água. Último ponto de como esperar no Senhor. Número 5, com olhos no horizonte preparado, com olhos fitos no Senhor, com olhos na promessa, não olhos no problema, não olhos na circunstância, não olhos naquilo que ainda não aconteceu, mas naquilo que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque Deus já está, o Senhor já está no nosso futuro. Se a gente tem certeza, convicção que Ele já está no nosso futuro, Ele já está lá antes da gente, Ele já viu tudo preparado, tudo pronto. O nosso coração, ele não vai temer, o nosso coração, ele vai estar convicto, o nosso coração, ele vai estar firme nas promessas do Senhor. Os nossos olhos fitos na visão que Ele nos deu, nas recompensas, no galardão, nas recompensas da nossa espera, E de fato, gente, se a gente for observar, o nosso momento que a gente de fato quer desistir é bem no meio dos processos que a gente vive. No meio, porque no meio a gente começa a perder, às vezes, a perspectiva que aquilo vai ter fim, a gente começa a perder a visão de futuro. Poxa, vai valer a pena. Isso que eu tô pedindo, colocando diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai me atender no momento adequado, no tempo, no momento oportuno, Ele vai me atender e vai fazer aquilo que está no coração dele. Então eu quero ler com você, a gente já tá finalizando essa live, eu quero agradecer a todos vocês e todas vocês que estão aqui comigo, obrigada pela companhia, pelo carinho. Nós vamos ler um versículo que tá lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Esse versículo para mim é um versículo muito impactante, quero compartilhar com você nessa tarde. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles juntos. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Gente, guarda isso no seu coração nessa tarde. Se você sair daqui com apenas uma palavra, como diz a minha amiga Gleice, que ela tem uma série linda lá no YouTube que se chama Apenas Uma Palavra. Se você sair daqui com apenas uma passagem, que seja essa passagem, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, tudo aqui passa, gente. Todos os sofrimentos, como diz o versículo 17, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Se a nossa perspectiva é eterna, se a nossa perspectiva está no Senhor, tudo que acontece aqui no nosso entorno é passageiro. Tudo que acontece aqui no nosso entorno a gente consegue suportar, a gente consegue vencer, porque tudo isso aqui passará, mas as palavras do Senhor não passarão. Por fim, eu acho que esse tá... Opa, bati aqui. Isaías 40, um pouquinho antes, deixa eu ver aqui que eu tava lendo ontem à noite, que ele fala...
Isaías 40, versículo 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra dele é a âncora nas nossas vidas, a palavra dele não passa. Pode tudo nessa terra passar, mas a palavra dele não passa. As promessas dele não passarão. Tudo aquilo que ele diz, ele vai cumprir um a um, se você e eu estivermos cooperando com o plano dele. E se nós não desfalecermos e não desistirmos, mesmo que o nosso exterior, mesmo que nós tenhamos dias difíceis, desafiadores, mesmo que tenham dias que a gente passe mais triste, né, mais introspectivo, mas no momento seguinte, a gente se levanta e fala: Deus, o Senhor está comigo. O Senhor é a rocha, firme e fortaleza da minha vida. Se o Senhor está comigo, eu não temerei. Que me pode fazer o homem? Né? Então, eu vou falando com vocês, vai me vindo alguns versículos em mente, né? Porque, de fato, o Senhor, ele é o firme fundamento das nossas vidas. E com ele ao nosso lado, a gente consegue superar todas as coisas. Não existe situação de dor, de sofrimento, de desafios que a gente viva, que ele não possa tornar em novas coisas. Amém? Eu quero orar junto com você nessa tarde e eu quero dizer para vocês que lá nos nossos stories eu vou postar para vocês algumas ofertas especiais. Vou postar uma oferta bem especial do nosso Seminário dos Sonhos. Já estamos aí com uma oferta para análise de perfil comportamental, para o nosso relatório de perfil, né? Então, se você está com um coração desejoso, aí você está percebendo que precisa investir no teu autoconhecimento, precisa investir em você, esse é o momento de você aproveitar essas ofertas, ok? E também, né, lembrando que o nosso Seminário dos Sonhos, ele é um seminário recheado de esperança para o seu coração, para o meu coração. Ele é um seminário muito lindo, que Deus trouxe para mim nos últimos meses. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e naquela mensagem falava que José, mesmo na prisão, ele não deixou de sonhar, ele continuava sonhando. E naquele momento de prisão, além dele ter aqueles sonhos, Deus trouxe para ele a metodologia, Deus trouxe para ele como resolver aquilo que a interpretação dos sonhos dele, né? Que haveriam aqueles momentos de fartura, haveriam os momentos de escassez. Então Deus estava instrumentalizando José mesmo de dentro da prisão. Então não importa o que a gente viva, o Senhor, ele sempre ele tem poder para nos levantar, para completar a obra dele nas nossas vidas. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Amém? Então vamos orar juntas e juntos? Pai, eu quero te entregar essa live, Deus. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, Senhor, que dispôs o seu tempo para estar aqui comigo, Deus. Em nome de Jesus, a sua palavra é viva e eficaz, Pai. Que não seja nada do que eu estou falando aqui, nada que saia da minha boca por mim mesma, Senhor, mas que seja a sua palavra, possa ir de encontro aos corações, Pai. Ir de encontro a corações específicos nessa tarde, possa trazer esperança, possa renovar, trazer renovo, Pai, verdadeiramente. Em nome de Jesus, que o Senhor renove aqui no nosso meio, que o Senhor renove os sonhos, que o Senhor renove os planos e projetos do Senhor para a vida de cada um e cada uma de nós aqui, porque os seus planos e sonhos, eles jamais podem ser frustrados, Pai. E a minha oração nessa tarde também é que o Senhor nos faça realmente esperar no Senhor como as águias, que o Senhor nos faça subir, que nós possamos estar em altitudes com o Senhor, que nós possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente possa receber a recompensa das nossas promessas, sem ficarmos perambulando, vagando pelos desertos da vida, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa e com toda sorte de bênçãos, a vida dessa pessoa, das suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada pela companhia de você. Opa, voltamos. Deu uma pausa aqui.